Jeremias capítulo 29, versículo 11. Lê comigo aí. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na versão NVI, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de lhes não causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na versão Bíblia Mensagem do Eugênio Peters, ele diz assim: sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Senhor Deus, essa matéria de entender a tua vontade, diante de situações que nós enfrentamos na vida, mexe com a nossa fé. Leva-nos a perguntarmos muitas vezes: por que, Senhor? Qual é o teu propósito? Qual é o teu plano com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Pai, nós queremos nessa noite voltar para casa, sabendo que o Senhor nos ama e que o Senhor tem o melhor para nós. Abre o nosso coração, ó Deus. Fala ao nosso coração nessa noite. Tira qualquer mágoa, qualquer decepção, qualquer, ó Deus, espírito de rebelião, de revolta, que muitas vezes é acolhido no nosso coração. Mas que o Senhor possa trazer paz para o nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu já preguei várias vezes nesse texto, mas todas as vezes que eu estudo esse texto, eu fico fascinado com essa promessa de Deus. Já preguei aqui os 3 pontos, você já sabe, está lá no livro de oração. Eu tenho um Deus que pensa em mim. Eu tenho um Deus que pensa o melhor para mim. Eu tenho um Deus que pensa o melhor para fazer com que Ele me agrade. Ele quer fazer o melhor para mim. Mas essa semana eu fui desempregado, pastor. Fui desempregado. E cheguei em casa, fui falar com minha esposa, ela já está desempregada há 6 meses. O que vai ser da minha vida? As perspectivas é que o Brasil só vai começar a funcionar em 2017. E olha lá. E para onde a gente olha, é só notícia ruim. Só notícia ruim. Você foi ao médico essa semana, recebeu um diagnóstico que você não gostaria de ter recebido. E esse diagnóstico vai fazer o seu mundo ruir. Você vai entrar num tratamento pesado. Isso vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com o seu coração, vai balançar suas estruturas. E você muitas vezes vai dizer: Senhor, por que está acontecendo comigo? Por que eu preciso passar por isso? E meus amados irmãos, talvez da nossa parte, eu falo aqui como cristãos, esse sentimento de que o fato de nós sermos crentes, o fato de nós sermos filhos, o fato de nós sermos amados, escolhidos por Deus, isso nos dá assim como se fosse uma imunidade de sofrimento. Mas não é assim. Não é assim. Você já pensou se aquela lama que rompeu aquela barreira lá, né? Ela só derrubasse a casa dos incrédulos, a casa dos crentes fazia uma volta e passava lá assim. Governador Valadares, uma cidade que tem muitas igrejas evangélicas.
Você deve ter aí no seu coração os seus questionamentos. Mas eu quero que você descubra algo maravilhoso. A grande descoberta que faz toda a diferença na nossa vida. Sabe qual é? Deus tem um plano para a minha vida. Amém? Então você vai repetir isso comigo. Deus tem um plano para a minha vida. Duas coisas importantes quando a gente fala nesse plano de Deus, nessa vontade de Deus para a minha vida. Primeiro, eu quero conhecer essa vontade de Deus, porque eu desejo viver o que Deus quer para a minha vida e não o que eu quero. Esse é o ponto fundamental. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida sem preocupação em fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente até usa a Bíblia como se fosse horóscopo santo. A gente vai lá, lê cada dia o Gotas de Esperança, diz: Senhor, que o Senhor inspire o pastor Hernandes para dar uma mensagem maravilhosa para mim. Você é um crente que vive de espasmos espirituais. Não é assim não, meu irmão. Preste atenção que você tem que entender que Deus tem um plano para a minha vida, que Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano precisa ser conhecido. Esse plano precisa ser buscado para que a gente possa encaixar a nossa vida nesse plano maravilhoso. Abra sua Bíblia no Salmo 40, versículo 8. Eu quero que você grife esse versículo. E depois você repasse essa mensagem durante a semana. Salmo 40, versículo 8. Grife esse versículo. Esse versículo, ele era obrigatório lá no seminário, nós tínhamos que decorar esse versículo. Salmo 40, versículo 8. O que diz aí? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Preste atenção. Se você é crente que você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, você tem que se agradar dessa vontade, você tem que se agradar de Deus. Você tem que buscar conhecer essa vontade para viver essa vontade. Para renunciar à sua vontade e dizer: Senhor, não é como eu quero, mas como tu queres. Mas eu quero fazer 3 considerações aqui nesse texto. Primeiro, o que é a vontade de Deus. E o versículo diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem é eu aí? Quem é o sujeito? Deus. E diz assim: eu é que sei. Ninguém sabe. Você não sabe, seu marido não sabe, o pastor não sabe. Pastor, me explica aqui o que é que Deus quer para a minha vida. Não sei, minha irmã. Não sei, meu irmão. Só Deus sabe. Porque às vezes a gente vira pai de santo. Querem fazer dos pastores jogador de búzio, cartomante espiritual, evangélico. Não é assim, meu irmão. Deus diz: eu é que sei. Eu é que sei. A palavra pensamentos no hebraico significa planos, projetos e caminhos. Planos, projetos e caminhos. E ele vai dizer aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso quê? Respeito. Aqui no sentido coletivo para a nação de Israel. Mas Deus tem a sua vontade universal, tem a sua vontade regional, mas tem a sua vontade o quê? Individual. Individual. Há nesse texto 2 verdades sobre vontade de Deus que eu queria que você aprendesse sobre vontade de Deus, sobre planos e projetos e caminhos de Deus. O primeiro, eu chamaria de vontade determinada de Deus. Aquilo que Deus faz soberanamente, querendo ou não querendo você.
Lembra de Jó, que ele repete lá, o que ele diz? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o soberano, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. A vontade de Deus é soberana, e a gente tem que entender isso. Tudo na vontade soberana de Deus acontecerá de uma forma inevitável para o homem. Inevitável. Vou dar só um exemplo para você. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Quem é crente aqui, levanta a mão. Quem é crente? Todo mundo é crente. Você que está dizendo, não estou falando nada, tá? Efésios, capítulo 1. Agora eu pergunto você, por que você é crente aqui? Aí você vai dizer, não, porque um dia eu aceitei Jesus. Eu abri meu coração e deixei Cristo entrar. Isso é herético. Não é assim. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 4. O que diz aí? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Preste atenção, todo crente só é crente porque Deus escolheu você para ser crente. Antes da fundação do mundo. E não importa a forma como você se converteu, se foi caindo do cavalo como Paulo, se foi com hino, se foi numa praça pública, se foi lendo a Bíblia sozinho. Não importa o seu ato de conversão, o seu processo de conversão, mas você só se converte porque Deus o quê? Escolheu você. E Deus não somente escolheu você, mas Jesus subiu no Calvário e comprou você. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. E um dia o Espírito Santo converteu você. Isso é vontade soberana de Deus. Porque a salvação pertence ao Senhor. Isso não é para quem quer, é para quem Deus o quê? Escolhe. Escolhe. Então, irmãos, quando a gente participar da Santa Ceia, por isso que isso aqui chama o quê? Eucaristia. Eucaristia vem do verbo que significa ações de graças. Tendo Jesus tomado o pão, ele o quê? Deu graças. Deu graças. E eu quero que você entenda isso. Agora, existe também na Bíblia, além da vontade determinada de Deus, existe a vontade desejada de Deus. O que significa isso? A gente poderia dizer que isso poderia ser chamado da vontade também permissiva de Deus. Deus, ele deseja, ele nos instrui, mas nós devemos tomar o quê? A decisão. A decisão. Tá certo? Então, por exemplo, você vai casar. Quero casar. Quero casar, pastor. Estou desesperado. Quero casar. Tá certo, meu irmão? Tá certo, meu irmão? Veja o que é que a Bíblia fala sobre o casamento do crente. Veja como a Bíblia fala sobre o papel do marido e da mulher. Você vai casar. Então, veja tudo isso aqui. Na Bíblia não vai aparecer o nome do seu marido. Não vai. Tá certo? Você tem que estudar a Bíblia e Deus depois vai mostrar. Agora, se você não buscar essa orientação de Deus, se você não buscar compreender a vontade de Deus, você vai dar com os burros na água. Dá para entender como é que é o negócio? Vamos só, eu gosto sempre de pegar o Salmo 81, e os irmãos já me conhecem, eu gosto demais desse Salmo.
Salmo 81, vou repetir de novo aqui. Até foi um cantor sertanejo, foi cantar no sertão. O coronel convidou ele para uma festa, mas o cantor cantava muito ruim. E aí o coronel disse, canta de novo. O cara terminava de cantar, o coronel dizia, canta de novo. E o cara disse, mas não aguenta não, você vai cantar até aprender. Então a gente tem que ler a Bíblia, tem uns negócios que a gente tem que todo dia ler, né? Salmo 81 diz assim, né? Versículo 10, o que é que diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e tá, mas o meu povo não me quis o quê? Escutar a voz. Israel não me, o que Deus fez? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Olha o desabafo do coração de Deus, a exclamação de Deus, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Veja lá em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, quando o profeta faz uma radiografia, eu quero que você leia Isaías 1, 18 a 20, vamos ler lá? Isaías 1, 18 a 20. Vamos ler bem forte? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o quê? O diz. Qual é a vontade desejada de Deus? Que nós nos arrependamos, que nós nos quebrantemos diante dele. Se nós fizermos isso, Deus vai nos abençoar. Se nós não fizermos, nós vamos colher o fruto da nossa desobediência. E aí tem uma pergunta que a gente não faz quando a gente enfrenta um problema na vida. Porque é mais fácil a gente acusar Deus do que a gente reconhecer muitas vezes o quê? Um pecado nosso. E C.S. Lewis diz que Deus nos fala pela sua palavra, mas Ele grita para nós através do seu ou do sofrimento. O sofrimento faz a gente se lembrar de Deus. Você era o cara que andava por cima da onda. E Deus colocou você agora numa cama de hospital. E você agora é o quê? Paciente. Paciente. E aí você vai começar a descobrir que há muitas coisas nessa vida que não podem ocupar o lugar de Deus, onde? Na nossa vida. É ali, no silêncio daquele quarto, às vezes naquela situação difícil, que Deus faz com que a gente faça uma avaliação, uma reavaliação da vida. Será que a vida que eu estou levando hoje é a vida que Deus quer para mim? Será que eu estou vivendo dentro do projeto de Deus? Será que eu estou vivendo o projeto de Deus para a minha vida? Irmãos, eu queria que você abrisse aí o Salmo 32, versículo 8. Porque você pode chegar e dizer assim, pastor, eu quero, mas eu não sei a vontade de Deus. E esse negócio de vontade de Deus é um negócio difícil. Não é difícil. Não é difícil. A vontade de Deus não é secreta, não está dentro de 7 chaves. Vê o que diz aí o Salmo 32, versículo 8. O que é que diz? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves o quê? Seguir. E sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho. Instruir e ensinar são 2 verbos
cognitivos. Deus instrui, Deus fala. Não é pela emoção, não é pelas profetadas, não. Deus vai trabalhar, vai nos instruir. E Ele quer que nós estejamos onde? Na sua presença. E na sua presença Ele vai fazer o quê? Nos dar o quê? Conselhos. Conselhos. Isto posto, o que é a verdade de Deus? A verdade de Deus são os planos de Deus, os projetos de Deus, os caminhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há coisas que Deus determinou na sua vida que não tem jeito, vai acontecer. Mas tem algo na sua vida que só vai acontecer se você buscar o Senhor, se você buscar a vontade do Senhor para a sua vida. Segundo lugar, como podemos descobrir a vontade de Deus? Esse é um negócio difícil. Como é que eu posso descobrir essa vontade de Deus? Eu é que sei que pensamentos, que planos tenho a vosso respeito. Senhor, como é que dá para o Senhor mandar um e-mail para mim, um WhatsApp celestial e mandar dizendo, pelo menos, o que vai acontecer essa semana? Não é assim que funciona. Nós estamos muito acostumados a fazer isso, né? Achando que Deus trabalha. Deus não trabalha pelo virtual, irmãos. Deus trabalha artesanalmente. Você é como um vaso na mão do oleiro. E Ele fez cada vaso, um por um. Um por um. Você é um vaso único, exclusivo de Deus. E você tem que tomar algumas decisões na sua vida. Ou nós precisamos tomar decisões na nossa vida para descobrir a vontade de Deus. A primeira delas é lendo, meditando, estudando a palavra de Deus. Deus fala pela sua palavra. Mas você diz, mas o que é que Deus entende de casamento, pastor? Eu estou com um problema lá em casa. O que é que Deus entende de casamento? O que é que Deus entende de sogra, de cunhado? Meu irmão, Deus entende tudo. Deus foi quem inventou o casamento. Deus foi quem nos criou. Deus sabe tudo. Certo dia, Deus tinha um plano para a vida de Pedro. E numa certa manhã, Ele encostou onde Pedro estava lavando as redes, depois de uma noite inteira, pescando no mar da Galileia, sem pegar um peixe. E Jesus então disse, Pedro, me presta o barco aqui, porque eu preciso falar às multidões. Então Pedro foi lá, largou tudo, empurrou o barco e botou Jesus para falar para o povo. Se fosse eu, Pedro não, eu disse, perdi o programa da Ana Maria Braga, vem Jesus aqui agora, e Jesus falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro ali olhando para Jesus. Ele disse, é um programa de freira. Depois de trabalhar a noite inteira, eu não sei o que eu vou dizer em casa. E você sabe que Pedro morava com a sogra, lá em Cafarnaum. O medo de Pedro não era nem com a mulher, era com a sogra. Porque a sogra era a primeira que chegava lá. O que é que pescou? Trouxe alguma coisa para casa? Né? Está debaixo do meu teto aqui? Vá morar com a sogra, com o sogro, que você vai ver. Depois de ouvir tanto sermão, Jesus disse para Pedro assim, Pedro, vamos para o mar alto. Aí que Pedro não entendeu nada. Esse Jesus chega aqui, não entende nada de pesca. O negócio dele é carpintaria. E esse cara agora vai dar aula de pescaria para mim. E a gente faz assim a mesma coisa com Jesus. Deus não entende de comprar apartamento, de vender apartamento. Deus não entende de casamento. Deus não entende de loja. Deus não entende de fábrica. Deus não entende de economia. Parece que Deus é um ser longínquo, incompetente. A gente não traz Deus para a vida. Aí Deus diz para Pedro, Pedro, lançai as redes. Ele diz, sobre a tua palavra, lançarei o quê? As redes. E quando ele lança, há uma pesca o quê? Maravilhosa. Maravilhosa. Irmãos, aquele incidente, aquele milagre, mudou a vida de Pedro. Mudou a história de Pedro.
como essa doença que você está passando, esse desemprego que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando dentro de casa, pode, se você se agarrar com Deus, pode ser a grande oportunidade da sua vida. Pode ser o grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai mudar a sua história a partir desse fato. Se isso estiver nos planos de Deus, na vontade de Deus, pode ter certeza. Mas por isso você tem que estudar a palavra, conhecer a palavra. A palavra de Deus nos instrui. Segundo lugar, veja lá no versículo 12 de Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, 12. O que é que diz aí? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. Então, meditação na palavra. Segunda coisa é o quê? Oração. Oração, irmãos. Veja que sermão inédito estou pregando para você aqui hoje. Você não sabe disso. É uma nova revelação. Você precisa orar. Sabia disso? Orar, orar, orar. Quando a gente ora, e a gente tem que aprender a orar. Jesus diz assim, os discípulos disseram para ele, ensina-nos a orar. E aí você ora as promessas de Deus, você ora a palavra de Deus, você ora em adoração, você ora em confissão, você ora agradecendo, você ora pedindo. Mas tem um momento da oração também, que você tem que parar na presença de Deus e escutar Deus. Você está lendo a Bíblia, você está com um problema e diz, Senhor, me mostre aqui isso. E aí, numa experiência de um irmão nosso do passado, que foi registrado na Bíblia, porque tudo que na Bíblia foi escrito, tudo, foi para que a gente pudesse ter esperança, consolação e orientação. Tudo que na Bíblia está escrito. Então, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você está orando ali, o Senhor fala. Aí você vai, e você lembra de um texto, e você sente aquela presença, e Deus fala com você. Amém? Porque o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. Ele habita em você. Naquele momento ali, o Espírito está com você em comunhão com Deus. Deus fala com você. Você não precisa de profeta, você é um sumo sacerdote, você entrou na presença de Deus, você está ali naquele momento de intimidade com Deus, você está orando, você está lendo a palavra de Deus, Deus fala com você. É um momento de conversar com Deus. Terceiro lugar, você tem que ouvir conselhos piedosos. Provérbios capítulo 11, versículo 14. O que diz lá? Provérbios 11, 14. O que diz? O que diz, irmãos? Vamos ler juntos? A segurança. Presta atenção. Nós precisamos ouvir conselhos. Nós precisamos aprender a ouvir os outros, a buscar orientação dos outros. A Bíblia diz isso. É tão importante a gente entender que Deus usa pessoas na nossa vida, na igreja, para nos orientar. Gente que já viveu essa experiência. A Bíblia fala, veja lá, que nós fomos consolados. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 1. Nós passamos por tribulações. Nessas tribulações nós somos consolados, para que nós possamos consolar outros que estejam vivendo essa mesma situação, com a mesma consolação que nós recebemos o quê? De Deus. De Deus. Eu já contei aqui, vou contar de novo. O pastor vai ficando velho, vai ficando repetitivo. Não é isso? Começa a ter Alzheimer. Só começa a lembrar das coisas antigas, né? Eu me lembro, quando eu estava, achei que pastor podia ser comerciante. Abri uma livraria evangélica para vender para crente.
Não aconselho ninguém. Negócio com crente, dinheiro na frente. E eu quebrei. Eu não quis ouvir minha esposa, que disse que não ia dar certo. Eu não quis ouvir ninguém. Eu fui lá, falei, nós vamos abrir. É um ministério, não sei o quê, eu vou distribuir Bíblia. Tudo fora da vontade de Deus. Fora da vontade. Mas eu me lembro de um pastor Severino Lira, que hoje está com Alzheimer. Está com quase 90 anos. E na época, ele me chamava lá, me abraçava, a gente ia tomar café, ele disse, Arival, você é muito jovem, daqui a um ano você não vai se lembrar disso. E aquele homem tinha palavras. Naquele momento, ele era usado por Deus para o quê? Levantar a gente, para me levantar. E eu tinha um hábito sempre, semanalmente, de ir lá conversar com ele, bater um papo com ele. O que você acha disso? O que você acha disso? Irmãos, Deus fala pelos pais, Deus fala por irmãos da igreja, não todos os irmãos, cuidado, certo? Tem uns irmãos que têm o dom de línguas na igreja, e esses irmãos você tem que tomar cuidado para não contar, tá certo? Porque ele vai começar a falar e vai dizer, olha meus irmãos, eu estou aqui para a gente orar, tá? Mas fulano está assim, 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 assado. Pronto, jogou no... Então, veja bem, nós precisamos ouvir conselhos. Deus usa pessoas para falar conosco. Quarto lugar, circunstâncias da vida. Romanos 8, 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um texto bastante conhecido, que a gente recita, bonito e tal, né? Mas quando você está, por exemplo, com a doença, está desempregado, está vivendo uma situação difícil, você entender esse versículo é difícil. Você dizer, pastor, esse negócio aqui do desemprego vai contribuir para o meu bem? Veja o que diz Romanos 8, 28. O que diz aí? Vemos que todas as coisas daqueles que são chamados... Preste atenção, esse versículo é maravilhoso. Ele diz, Paulo diz o quê? Sabemos. Como é que Paulo sabia? Ele sabia porque ele entendia a Bíblia teoricamente. Ele sabia porque ele experimentou incidentes na sua vida. Ele conhecia a vontade de Deus de forma prática. Sabemos que algumas coisas, não, que todas as coisas. Pastor, é verdade esse negócio? Que isso vai contribuir, mas pastor, como é que pode? Eu tenho conta para pagar, eu estou nessa situação, como é que pode isso? A Bíblia está dizendo, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem. Deus usa as circunstâncias. Então, olhe para as circunstâncias e veja como Deus está trabalhando na sua vida. As circunstâncias, ou nas circunstâncias, nós podemos observar o quê? O agir de Deus. O agir de Deus. É difícil quando a circunstância é indesejável, mas se você for humilde, você vai entender que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa exclusiva. Não é para todo mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. É exclusivo. Você ama a Deus? Você é um amado de Deus? Então todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Há uma providência especial de Deus na sua vida. Há uma graça especial. É difícil você entender. É difícil a gente compreender isso. Mas não tem doença, não tem demônio, não tem pessoa, não tem circunstâncias que poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Morreu há 15 dias atrás um colega nosso de ministério, reverendo Sebastião Guimarães Filho. Ele morreu no hospital, ele levou o teclado lá, ele cantava. E uns 3 dias antes de morrer, ele reuniu a família e disse, olha, eu quero partir. Eu quero estar com Jesus. Isso aqui está me dando um trabalho, é tanta dor.
Eu não aguento mais ser furado, é furo para todo lado. Eu quero dizer para vocês que eu desfrutei da vida, eu fui usado por Deus, mas eu quero ir para junto do Pai. Irmãos, quando esse corpo, esse tabernáculo se desfizer, temos um edifício. Tabernáculo é algo passageiro, edifício é uma coisa perene. E esse edifício, esse corpo, não feito por mãos humanas. E a gente tem que entender, como cristãos, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Temos que encarar a morte dentro desse aspecto positivo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há uma coisa também que eu queria encerrar. Como podemos descobrir a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, orando, buscando conselhos piedosos com gente crente, olhando para as circunstâncias da vida e tentando ver o agir de Deus. Mas em quinto lugar, a nossa consciência guiada pelo Espírito Santo. Veja, por favor, o que está lá em Romanos capítulo 2, versos 15 e 16. Preste atenção, que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus colocou na espécie humana um negócio chamado consciência. Cachorro não tem, jumento não tem, nenhum ser tem, só. Você nunca viu um cachorro se sentindo culpado, já viu? Um cachorro em crise existencial? Não tem. Só entra em crise quem tem o quê? Consciência. E o que é consciência? Consciência é um alerta que Deus colocou em nós do certo e do errado. O que diz aí? Romanos 2,15, o que diz? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus colocou um alerta na nossa mente, na nossa consciência. Alguém já disse que a consciência é a autocensura. Você sabe quando você, como crente, vai fazer algo errado. Você vai, ainda que você esteja racionalmente achando que é o melhor, mas lá dentro a sua consciência não está em paz. A consciência é a autocensura. Por isso, que a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando nos converte, é que ele purifica não somente o nosso coração, mas também a nossa consciência, para que nós possamos servir a Deus com uma consciência pura. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, todas as coisas são puras para os puros, mas todas as coisas são erradas para aqueles que são errados. O cara que tem a consciência suja, aquele que tem a maldade da consciência, que tem uma consciência completamente infectada pelo pecado, ele só vê a coisa errada. E o Espírito Santo, meus amados irmãos, ele é o Espírito da verdade. E ele foi colocado dentro de nós para ajudar-nos nas nossas fraquezas. E o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos fala, o Espírito Santo testifica. Você sabe, eu e você, nós sabemos que quando a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é sentir o quê? Culpa, remorso. A gente sente uma tristeza. Eu não podia ter feito isso. A consciência ali, o Espírito Santo, ele nos convence, ele trabalha dentro de nós. Então, você está namorando esse cara bonitão, mas ordinário. Você olha para ele, tudo, currículo bom, tudo, mas você tem que orar. E todas as vezes que você colocar a sua cabeça no travesseiro, você tem que fazer uma autocensura. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu estou tendo paz, eu estou tendo alegria.
Isso você pode fazer no seu emprego. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Você é crente, um monte de coisa errada. Você diz, se eu pudesse largar esse emprego. Mas você não pode. E você vive naquela luta ali. Isso entristece você, machuca seu coração. Porque a consciência foi algo que Deus colocou dentro. E Deus usa, fala conosco, revela a sua vontade na nossa consciência. Mas por fim, já tem gente cochilando? 3 fatores que impedem nós conhecermos a vontade de Deus. O primeiro deles é a desobediência. A desobediência nos distancia de Deus. A desobediência cria um atalho. Nós estamos indo à vontade de Deus, nós estamos fazendo, mas quando a gente desobedece, a gente foge. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que todas as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas, Ele nos deu para que nós possamos conhecer e obedecer. Segunda coisa que nos impede de conhecer a vontade de Deus é o orgulho e a soberba. Nós podemos pegar muitos exemplos da Bíblia, mas quero pegar só o exemplo de Moisés, quando ele tinha 40 anos. Ele matou um egípcio e disse, eu como filho de Faraó, eu vou tirar esse povo do Egito. Mas não era a hora de Deus e não era o quê? A vontade de Deus para a vida dele. Deus mandou ele para o deserto. Ele casou. E além de casar, ele foi trabalhar para o sogro. Um homem com toda a formação, PhD, não sei o quê, foi criar cabra. É humilhante, é ou não é? 40 anos criando cabra. E quem conhece lá aqueles montes lá, né? Principalmente aquelas cadeias do Sinai, misericórdia, criar cabra ali deve ser um negócio difícil. Mas quando ele tem 80 anos, Deus aparece para ele e diz, Moisés, chegou a hora. Porque aquele momento era o momento da vontade de Deus. Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E a vida de Moisés pode ser dividida 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos conduzindo o povo à terra prometida. Que coisa extraordinária. Então você precisa entender que Deus, para trabalhar na nossa vida, para revelar a vontade dele na nossa vida, para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós precisamos botar a boca no pó, nós precisamos nos humilhar diante dele. Terceira coisa que você precisa fazer, o terceiro fator que impede de conhecermos a vontade de Deus, é a incredulidade. E essa incredulidade, ela se expressa numa desconfiança que a vontade de Deus não é a melhor coisa para a minha vida. Você já pensou se Deus nessa noite chamasse você para ir para o Afeganistão, trabalhar com o pastor Gustavo Gutierrez? Né? Se Deus chegasse, quem quer ir? Eu estou meio descendo assim. Me erra. Mas o que é interessante, meus amados irmãos, é que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é o quê? Agradável. Que o melhor lugar, o lugar mais seguro que existe, é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Por isso que o profeta aqui diz, encerra o texto dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos ou planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você acha que Deus errou quando deu essa mulher para você? Você não merecia nem metade. Deus lhe deu os filhos que você tem, tudo que Deus dá para a gente, Ele dá o quê? O melhor. Tá certo?
Então eu quero desafiar você nesta noite, a você sair daqui entendendo que Deus tem um plano para a sua vida. Não vai ser Dilma, não vai ser esse tal de Levi, não vai ser o Estado Islâmico, esse negócio aí que vai prejudicar a nossa vida. Nós temos um Deus que pensa em nós, que quer o melhor para nós e que vai fazer o melhor na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você nesse momento. Vocês entenderam o sermão? Entenderam, né? Então, como é que a gente aplica isso? A gente aplica o seguinte: a partir de hoje, eu quero viver não a minha vontade, mas a vontade o quê? De Deus. Eu tenho muitos desejos no meu coração. E eu sei que se eu disser para Deus, como está na promessa, agrada-te do Senhor. Tenha prazer no Senhor. Não se aproxime de Deus querendo as suas bênçãos, mas que você tenha prazer nele. Ele seja o grande desejo da sua alma. Ele diz claramente: e eu satisfarei os desejos do teu. Claro que são os desejos lícitos, são os desejos puros. Deus vai fazer você feliz. Não importa a sua circunstância de vida, a sua situação. Então, se você nesta noite, Deus falou ao seu coração e você quer render a sua vontade, dizer: pastor, eu quero nessa noite. Não precisa vir muita gente não, só os mais desesperados. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você e colocar a sua vida diante de Deus. Tem alguém que quer nessa noite, que entendeu a mensagem, que está achando que Deus falou ao seu coração e você quer colocar a sua vida diante de Deus nessa noite? Eu não vou insistir muito. Vou pedir os presbíteros para receber as pessoas aqui. Conceição, essa igreja tem orado muito por você. Nem sabia que você estava aí. Essa igreja ama muito você. Ama o Maninho, ama a Jéssica, ama a sua casa. Deus tem um projeto para a sua vida, meu irmão. Pode vir, gente, para cá. É difícil a gente entender esse negócio de vontade de Deus, né? É difícil ou não é? Não dá umas revoltas assim de vez em quando? Não, vocês não acontece, só eu que sou mais fragilizado. Senhor Deus, olha para nós aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor pensa em nós, o Senhor tem planos para nós. Nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade, nenhuma crise, nada, Senhor, poderá nos afastar do teu amor, Senhor. A tua vontade se cumprirá na nossa vida, Senhor. Nós somos os teus amados e a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui nesta noite para dizer para o Senhor que nós amamos o Senhor e que nós queremos render a nossa vontade, o nosso querer a ti, Senhor. E que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e que nós possamos fazer aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, para consertar a nossa vida, para a gente viver de forma íntegra na tua presença. Perdoa-nos. Tu és o Deus da graça, tu és o Deus da segunda chance, tu és o Deus do recomeço, Pai. Tem misericórdia de nós aqui nesta noite. Deus, eu oro especialmente aqui, ó Deus, pela Conceição. Olha para a vida dela, Senhor. Tu sabes, tu tem um projeto para a vida dela. E que o Senhor possa curá-la dessa enfermidade, Senhor.
Que ela possa ser curada e ser um troféu da tua graça, Senhor. Que ela possa ser uma serva usada para a tua honra e para a tua glória. Abençoe o Caruso, abençoe a Cilinha, abençoe todos os nossos irmãos que estão sofrendo. Abençoe o Artuzinho, Senhor, faz uma obra na vida dele. Abençoe a dona Matilde, todos os nossos irmãos que gemem, que sofrem nesse momento, Pai. Consola a tua igreja, conforta a tua igreja. Que essa noite não seja uma noite de luto, de tristeza, mas que nós possamos voltar para casa com alegria no coração, Senhor. Sabendo que o Senhor nos ama e que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. Nós oramos, nós nos rendemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.